Muito bom dia para você que está aqui na TVI no seu canal 24.2, na TVC e também no YouTube TVI Oficial. Você também que está no nosso portal tviplay.com.br. Este é o quadro De Olho no Som. O som que você ouve aqui, você vê. Eu sou Charles Williams e estou aqui junto com meu amigo Cássio, diretor de imagens. Estamos trabalhando em prol do seu entretenimento e ao mesmo tempo para que você aprenda algumas coisas como respiração para cantar, que é o nosso assunto, um dos nossos assuntos de hoje, né, Cássio? E aí, tudo bem? Tudo beleza? Você está me ouvindo bem? Está me vendo bem? Legal! Você está pela TVI. Hoje é segunda-feira e nós estamos aqui prontos para falar com você sobre um assunto que é importantíssimo: como respirar para cantar. Como respirar para falar em público, para palestrar, né? E é muito importante você estar pronto para colocar seu fraseado com segurança quando você vai falar, né? Para que você use bem a sua oratória, né? E você que canta também, para que você coloque a frase perfeita no tempo certo, sem ficar cansado e com a potência exata na sua voz. Por isso mesmo estamos aqui para falar sobre esse assunto com você que é música. Música. O nosso corpo é a nossa ferramenta. Você que trabalha com a voz, a sua ferramenta é o seu próprio corpo. Então você tem que trabalhar bem a sua respiração para que você consiga falar direito. Imagine que quando a gente está conversando aqui, você vai falando novamente, fala outras frases, fala sobre outras coisas. Eu falo sobre o meu amigo que está aqui agora me filmando, me fotografando também ali por trás das câmeras. E aí o ar acabou. A gente respira novamente e sai falando novamente. Mas para cantar, para palestrar, para apresentar, não é dessa forma. Você precisa respirar direito. Para isso você precisa entender como é que a gente deve respirar para que a gente possa estar apresentando um programa, para que a gente possa estar cantando uma música. Qual é a frase que a gente vai fazer na voz? É uma frase grande? É uma frase pequena? São várias frases em uma respiração só? É uma frase em várias respirações? Tem muitas formas diferentes de se fazer. Então, assim, hoje em dia nós temos diversos tipos de músicas, estilos diferentes e cantores com pegadas diferentes. Então nós temos cantores que têm a voz muito potente, nós temos cantores que têm a voz muito suave, né? Eu vou pedir para Cássio aumentar só um pouquinho a voz dele para mim aqui, que eu não ouvi direito o que ele falou. Então você tem pessoas que têm a voz bem suave, né? Como o Tom Jobim cantava antes, né? A Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A voz dele era bem suave, né? Como nós temos hoje o pessoal da música gospel, nós temos aqueles cantores que têm a voz poderosa. E isso implica em você saber respirar para que você possa emitir direito a sua voz. Você imagine uma pessoa, por exemplo, vamos aqui aquela música Can't live, living is without you. Você precisa ter uma respiração especial para que você consiga fazer essa nota sem desafinar, sem a sua voz vibrar de forma aleatória, porque quando você fala, né, numa respiração aleatória, a sua voz também ela não sustenta a nota. Muitas vezes, para você ter uma boa afinação, você precisa sustentar a nota através da respiração, a pressão que o ar circula sobre o nosso organismo, nossa caixa torácica, né? Para que a gente consiga sustentar a respiração, consequentemente sustentar a nota. E isso daí se dá pelo fato de você fazer exercícios. Existem determinados exercícios que você precisa fazer para que você respire, né? Mas na prática mesmo, na hora de você fazer, você precisa entender que a respiração que a gente usa para cantar, ela não é simplesmente aquela respiração que a gente usa para falar, no sentido de puxar o ar, que você faz... E aí você fala, e aí você canta. Não é assim. Para cantar, você tem que fazer uma respiração muito curta e muito profunda. O que é uma respiração curta e profunda? É assim.
Você já puxou muito ar em muito pouco tempo porque você está cantando na metade de uma frase, né? Na metade, você tem várias frases que você vai cantando ali e você vai conseguir fazer as músicas. Por exemplo, nós temos o Inário da Harpa Cristã da Assembleia de Deus do Brasil, que tem um hino chamado Chuvas de Graça. Então ele canta assim: Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Então você tem a respiração que você dá no ponto certo para que você consiga falar, para que você consiga exprimir, para que você consiga entoar, para que você consiga emitir a sua voz com exatidão e assim ficar bem afinado. Se você não respirar direito, você não vai conseguir atingir o tom e você também não vai conseguir estar com a voz firme. A sua voz vai vibrar. Deus prometeu, com certeza. Vai ficar parecendo que você está cansado, né? E aí não fica legal. Às vezes o som do microfone também não vai chegar bem, o som da sua voz, né? Que é uma outra coisa que a gente tem que falar também, é a postura ao microfone. Né? Tem pessoas que não sabem lidar com o microfone. Então esse tipo de microfone aqui, eu já expliquei sobre microfones aqui, é um microfone direcional. Né? Tem o cardioide, tem o supercardioide, tem o hipercardioide, tem várias polaridades, mas geralmente a gente usa o super e o hipercardioide. Né? Esse aqui é um hipercardioide, que ele só capta aqui na frente, ele não capta aqui para trás. Se a gente colocar ele aqui atrás, ó, o som não vai ficar legal, não fica. O som não fica legal. Deu para entender isso, né? Então, você tem que saber usar o microfone, porque às vezes você está conversando, você tira o microfone para cá, você tira para cá, você coloca aqui se você estiver cantando. Qualquer posição que você colocar o microfone, a ponta dele, a cabeça dele aqui, a cápsula dele estando virada para o seu rosto, para sua boca, o som vai ficar sempre bom. Por exemplo, na televisão, a gente não costuma usar o microfone aqui assim, porque tampa o rosto, né? Mas quando você vai cantar, quando você vai falar para o público que não está sendo filmado, aí você fala com o microfone aqui, que é a posição mais correta. O som fica gostoso, agradável, forte e pesado, né? Na televisão você já coloca mais longe, mas veja que ele sempre está direcionado à boca do interlocutor. Né? Então você usou bem o microfone, você respirou direito, você vai conseguir ter uma nota firme, vai ter a voz forte, vai ter a afinação correta, né? E aí vai dar tudo certo, tá, ok? Então quando você precisa cantar, você tem que saber respirar. Respirar para cantar. Respirar para cantar. Você ouve a forma, procure ouvir como os cantores cantam. Hoje é muito fácil no YouTube você ver, né? Tudo hoje você vê. Então, tudo é clipe, tudo é show. Os cantores hoje não gravam mais discos, não gravam mais CD, isso não existe mais. Então, quando você assiste os clipes, vê os shows, você vê o cantor respirando na hora que ele está cantando. Obviamente, na edição do material depois, o áudio, o pessoal corta um pouco essas respirações, porque eles têm como ruído que pode atrapalhar na sonoridade do arranjo da música, né? Mas, basicamente, respirar é isso. É uma puxada curta e profunda. Né? Por exemplo, tem uma outra música do Leonardo Gonçalves que é assim: no Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Então você só consegue finalizar bonito a frase se você estiver respirando direito, senão você vai cansar, vai ficar feio e você não vai entrar com pressão. No Getsemane foi. Você não pode simplesmente abrir a boca para cantar e soltar a voz de qualquer jeito, sem uma pontuação firme do que você vai cantar. Né? Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Veja que eu estou puxando a respiração curta e profunda. Se eu não puxar ar suficiente, eu não vou conseguir emitir a voz com a nota precisa, de forma correta e inteligível, para que você entenda exatamente o que eu estou falando, como também vai prejudicar a minha dicção, né? Que são as consoantes, o P, o B, o T, o F, né? O R, prejudica a articulação da fala se você não respirar direito. Então todas as pessoas que cantam, que falam em público, precisam saber respirar direito para que
você cante bem, você fale bem, a sua voz saia bem explicada e segura, que você não pareça estar nervoso, né? Porque a primeira coisa que acontece quando você está nervoso é a sua voz ficar ofegante, a sua voz fica, você fica parecendo que está cansado e a voz fica parecendo que vai acabar, e isso você perde a potência de voz e você até se desconcentra, né? É isso. Nós temos também um outro assunto hoje, né, meu amigo Cássio? Nós vamos falar sobre como você escutar, a escuta musical, né? A gente quando ouve uma música, normalmente, você está no carro, você está conversando com alguém, você está estudando, né, um trabalho para a faculdade, você está trabalhando, muitos designers, né, eles fazem suas artes ali no computador e tudo ouvindo música. E isso é o ouvir, mas o escutar é você parar, prestar atenção, procurar ouvir todos os detalhes de uma música, para que você compreenda o que tem ali, que não é só a voz ou as vozes, mas o arranjo. Tem um violão, tem um contrabaixo, tem um piano, tem uma bateria, tem os violinos, muitas vezes a orquestra completa. Uma orquestra tem muitos instrumentos, mais de 50. E quando para você escutar, saber discernir, né, você que trabalha com música, você que é músico, você que é cantor, para que você entenda exatamente como foi que foi gravado aquilo dali, e você vai, como quando você vai cantar, você vai tocar, você vai expressar aquilo dali, você precisa ouvir, você precisa entender os detalhes, né? E isso envolve o ato de você parar, se concentrar, ficar focado e ouvir muitas vezes. Porque ouvir não é apenas ouvir, né? Quando a gente escuta uma música, a gente está ativando as partes do cérebro que se captam o que a gente está ouvindo, para que a gente consiga discernir o que a gente está ouvindo, né? A minha voz tem um timbre, a voz de Barbosa tem outro timbre, a voz de Pérola tem outro timbre, a voz de Toné tem outro timbre. E se nós quatro estivermos cantando uma música, se você não nos conhecer e você só ouvir, você talvez não consiga discernir essa diferença de vozes, porque tem quatro vozes cantando juntas. Mas se você parar para escutar, ou seja, ouvir várias vezes, você vai conseguir ouvir até o som do ar-condicionado que tem aqui no estúdio, independente das vozes. Então, quando você vai aprender uma música, quando você vai aprender a letra de uma música, não é só você. E hoje as pessoas pegam o aparelho celular e já vai ali no Letras, ou vai no Cifra Club, em vários sites que tem as letras das músicas, e a pessoa pega ali e já vem a letra e vai cantando. Você nunca vai conhecer direito a música que você está cantando se você não conhecer a letra da música. A letra precisa entrar em você, e para isso você precisa fazer a escuta musical, que é você se debruçar sobre a música com tranquilidade, esquecer do mundo lá fora, pausar, sentir a música, ouvir a música tipo umas 5 ou 10 vezes, a música completa, sem que você esteja pensando em nada e nem ouvindo mais nada, sem nenhuma interrupção, prestando atenção na música, mas sem prestar atenção na letra. Você está ouvindo o contexto, está entrando no seu subconsciente. Isso que é a escuta musical. Os psicólogos chamam isso de escuta empática. É você ouvir prestando atenção, focado. Depois que você faz essa escuta de 5, 10 vezes, aí você vai fazer a escuta da letra da música. Primeiro você vai entender que a música conta uma história. Que história essa música está contando? Ah, ela está falando da pessoa que saiu para a balada e que foi se divertir, que foi curtir, e que depois ela conheceu alguém e se apaixonou, e depois ela casou, e depois teve filhos, e foi uma vida maravilhosa e tal. Então você vai conhecer a história da música. Você escuta umas 2, 3 vezes de novo, prestando atenção na história. Depois que você presta atenção na história, aí sim você vai voltar e ver o que é que essa história está contando pontualmente, ponto a ponto da letra. E aí sim você vai escrever, porque escrever, o ato de escrever, você está usando o seu tato, né? Que é um sentido a mais, além da visão, que você está lendo a letra, e a audição, que você está ouvindo a letra, né? Então, se possível, você tiver até um cheiro diferente, que você possa colocar um perfume, alguma coisa por ali no ambiente, para que você também use a, a, a,
o olfato, né? Para que você sinta o olfato do ambiente ali. Quando você está escrevendo a letra dessa música, você escreve a letra, você escreve um trecho. Depois que você escrever esse trecho, você volta cantando só o que você escreveu ali junto com a música. Depois, mais 2 vezes. Depois que você para isso, você vai escrever o outro trecho, volta cantando mais 2 vezes o que está escrito ali com a música. Depois disso, você vai voltar do começo. Vai ler e cantar até onde você escreveu. Depois você vai escrever a outra parte e assim vai. Então, quando você terminar de fazer isso, você vai ter levado aí quase 40 minutos. Porque lembra que você teve que ouvir a música 10 vezes? 10 vezes de 5 minutos são 50 minutos, dependendo da música. Tem músicas, as músicas mais comerciais hoje tem 2,5, 3 minutos, que são as músicas que ainda tocam nas rádios, né? Então, fora o tempo que você vai escrever dessa forma, detalhadamente, e quando você terminar, você já vai saber a letra da música, porque você viveu aquele momento. Você usou o tato, você usou a visão, porque você está vendo o clipe ali, a pessoa cantando. Você usou a audição, porque você ouviu várias vezes a música. E, como eu te falei, se você colocar um cheiro ali, você vai estar sentindo o olfato daquele momento. O que vai fazer com que você lembre depois da letra da música e você cante com segurança. Mas isso não significa que na hora você vai estar completamente seguro para cantar. Porque na hora que você vai cantar, os imprevistos acontecem, né? Isso eu estou falando para você que palestra também, quando você vai pegar um texto grande ali para você decorar e tudo e tal. Faz dessa mesma forma que vai dar tudo certo. Hoje é melhor você ter segurança do que você está dizendo para quem você está dizendo, do que você estar o tempo inteiro aqui falando. Olha aqui eu na televisão falando com você, que coisa linda. Ó. Eu estou lendo e você parece que eu estou falando com outra pessoa, que eu não estou olhando direto para você. Aqui o mais importante é você que está aí do outro lado, que está me ouvindo, que está aprendendo comigo, que está trocando ideias, que está sentindo o clima aqui da TVI, que está ouvindo a voz da Pérola quando ela apresenta, do Barbosa, da Toné, da Úrsula, da Liz Daly, de todos os nossos apresentadores, porque a TVI é cultura e a gente mostra para você o Abraham, a Úrsula com o direito, a gente mostra a Pérola com as variedades, o Barbosa, a Toné com a sua opinião no PQP. Nós mostramos vários conteúdos aqui para que você entenda e que você continue conosco. Então nós estamos falando da arte de escutar, a escuta musical, para que você consiga ler um texto, decorar um texto e depois não precisar mais desse texto, porque vai estar intrínseco no seu subconsciente e é onde você vai conseguir falar com segurança. Por quê? Porque imprevistos existem. Se você observar que está dando uma piscada aqui, nós temos uma luz no cenário aqui que ela está meio cansada, né? Às vezes acontece isso, mas isso não tira a minha concentração de falar com você, porque eu sei exatamente o que eu vou falar, da forma que eu vou falar para você, né? E enquanto as coisas acontecem aqui, eu estou focado em você, porque nós estamos no programa De Olho no Som, né? Como eu falo aqui sempre para Cássio, o som que você ouve, aqui você vê. Então, quando você consegue escutar, né, a escuta empática musical, você vai entender que existem várias outras coisas para você ouvir na natureza. E você vai começar a fazer essa escuta no trânsito, né? Na sua casa, quando você ouve o barulho dos pássaros, dependendo de onde você mora. Você vai ver que no trânsito não tem só apenas o som de buzina e de pessoas falando, às vezes, coisas que não devam falar, quando um toma uma fechada, o outro dá uma fechada, né? Você vai conseguir ouvir os sons da vida, os sons que nos alimentam, os sons que nos motivam, os sons que nos inspiram, né? Porque muitas vezes você está conversando com alguém, mas tem outras coisas acontecendo no ambiente e às vezes é necessário que a gente consiga ouvir tudo isso para que a gente seja mais pleno, mais completos, né? E a gente tenha segurança ao falar e ao cantar, a nos expressar, né? Aí você vai também aprender a prosódia, que é a forma como a pessoa fala, né? Eu, por exemplo, eu falo dessa maneira que você está ouvindo, mas tem outras pessoas que têm outros tons de voz, outras maneiras de falar, de se locupletar, de se expressar. Tem gente que movimenta muito o corpo, tem gente que fala com a voz mais grave, tem gente que tem a voz mais aguda. Então, tudo isso faz parte do dia a dia de quem escuta com atenção.
Às vezes você está dirigindo no seu carro super silencioso e de repente você ouve um barulho e você não sabe o que é. E às vezes é alguma coisa que quebrou lá fora. E às vezes não, às vezes é alguma coisa que está solta, uma caneta que está solta no porta-luvas lá, né? Mas quando você está atento, você evita imprevistos. E para cantar, né? Eu volto da respiração para cantar, que é você se preparar para dar uma nota legal. Por exemplo, vamos cantar uma frase aqui de uma música de Vitorino Silva, que é um grande cantor da música evangélica, que ele canta assim. Imagine que ele cantasse assim, ó. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória. Só que não é Vitorino Silva. Vitorino Silva tem uma voz potente, muito potente. Então você está afirmando uma coisa que tem que ter potência para você cantar. É uma frase que tem muito efeito, né? Você está falando do Criador. Você está dedicando tudo a Ele, a glória a Ele, né? O louvor a Ele, a adoração a Ele. Então você tem que ter potência de voz. E para isso, com a respiração que eu falei aqui para você com a voz suave, não vai surtir efeito como quando a gente fala forte, tanto que tem que a gente colocar no microfone mais para longe, como a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por nós. Então você vê que a respiração é diferente. A forma de você respirar, de você emitir, a potência, a concentração é diferente. Então eu estou te instruindo, te inspirando, te motivando a você procurar exercícios que vão te fazer respirar, aprender a respirar da forma correta, para que você respire melhor, você tenha uma afinação melhor, você tenha uma emissão melhor, a sua voz não vibre de forma aleatória, só quando você queira vibrar mesmo, porque existe o vibrato também que a gente usa para efeito, né? E vai fazer com que você cante muito melhor, sabendo começar as frases, sabendo sair das frases e deixando a coisa muito legal, né? Se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem aqui no nosso chat no YouTube, no nosso canal TVI Oficial, para que a gente possa estar dirimindo essas dúvidas e falando mais sobre esse assunto. A gente sempre fala sobre instrumentos, a gente sempre fala sobre a voz, sobre respiração, sobre tipos de instrumentos, tipos de microfones, sobre músicos, sobre músicas, né, para que você esteja sempre muito bem informado do que acontece aqui na nossa TVI. Para você que curte música, para você que curte som, para você que curte as curiosidades sonoras, né, que acontecem, né, na nossa vida, esse programa é para você. Já entrevistei aqui Diego Shawn, que é um grande músico da cidade de Camaquã, que ele tem uma voz peculiar, é compositor, é cantor, é músico. Já entrevistei Sérgio de Ramos, um grande compositor também, que tem uma curiosidade, que ele faz violões de cabaça. Olha quantos assuntos eu estou falando para você aqui, para você se lembrar depois dessa variedade de assuntos e entender que nós estávamos falando sobre respiração para cantar e para falar. Veja a pontuação que eu dei na palavra respiração. Por quê? Porque eu falei respiração, eu respirei no meio, mas se você não estiver prestando totalmente atenção, você não vai perceber que eu respirei no meio, porque eu não fiz o barulho para respirar na hora, né? Isso é respirar com técnica, para que você saiba respirar para cantar, para que você saiba respirar para falar, mas que também você saiba conhecer o texto que você vai falar. Quando você se atrela a um celular para você ler uma letra, hoje nós temos tudo no Google, e aí você não quer mais aprender as letras das músicas e você não vai cantar com exatidão, você não vai viajar na história que a música está contando. Você não vai sentir a música, você não vai saber transmitir aquela história que a música está contando, né? E isso vai fazer de você, de certa forma, entre aspas, um cantor medíocre, um orador sem segurança. Você precisa ter o controle sobre
o seu estado de espírito, sobre o seu estado de humor, sobre o ambiente que você está. Por exemplo, eu estava falando para uma câmera, agora eu estou falando para outra câmera. Eu tenho um monitor aqui que eu estou aqui observando como está a minha imagem que está chegando para você. E se eu não estivesse prestando atenção, porque se eu ficar olhando para o monitor toda hora, eu vou ficar assim, ó, parece que eu estou falando para baixo. Mas a gente conversando aqui, eu estou vendo tudo que está acontecendo e eu tenho o domínio do ambiente para passar segurança para você do que eu estou dizendo. Então, eu estou te dizendo isso para que você também tenha segurança quando você for falar em público, quando você for fazer uma entrevista de emprego, como você controlar sua respiração para falar em público, como você deve respirar para que mesmo que você fale de uma forma sutil, como eu estou falando agora, de uma forma suave, mas a sua respiração mostre que você está de forma tranquila. Porque quando você não respira direito, a sua voz vai ficando, ela vai se perdendo assim, ó, aí você já mostra que está ansioso, você pode não ser aprovado na entrevista de emprego. A nota que você está emitindo quando você está cantando pode falhar e vai ficar feio. Quando você está palestrando, aquilo vai tirar o seu foco e você pode esquecer o assunto que você está falando, dá um branco ali e de repente você fica tenso, né? E daqui a pouco você olha e tem pessoas te observando e tem muitas pessoas que observam a gente com aquele olhar bem crítico, né? Para te derrubar mesmo. Tem pessoas que ela não quer que você esteja ali onde você está fazendo o que você está fazendo e de certa forma isso pode te prejudicar. Quando você tem segurança do que você está fazendo, do que você está dizendo, para quem que você está dizendo, tudo acontece perfeito, né? Então se prepare. Se prepare. Prepare sua respiração. Tem vários exercícios. Existe um exercício que a gente está sentado assim, a gente põe as mãos sobre as coxas, a gente deixa o corpo aberto, né? A gente não cruza as pernas, não cruza os braços, a gente deixa o corpo aberto, põe as mãos sobre as coxas sentadas e a gente vai inspirar de forma bem suave, com a boca fechada, até a gente não conseguir mais inspirar, a gente pausa por um segundo e a gente abre a boca e solta esse ar bem devagar, muito devagar, até a gente não conseguir mais soltar o ar e a gente fecha a boca e puxa de novo. A gente faz isso aí 5 séries de 5 vezes, né? Você faz 5 vezes, depois faz mais 5 vezes, depois faz mais 5 vezes, depois faz mais 5 vezes, 5 vezes, né? 5 séries. E isso vai te deixar mais relaxado, isso vai te deixar mais focado, isso vai te deixar mais seguro do que você vai fazer, e isso vai fazer com que na hora que você for falar, o seu ar passe de uma maneira correta na sua caixa torácica e faça com que você consiga respirar direito e entoar a nota certa de forma correta, com segurança, né? Com segurança. Outra coisa que você deve fazer também é se hidratar bem. O nosso corpo, ele é muito de água, né? Muito, mas é muito assim, bem muito. Não tem um número correto para você agora, mas é de 70% para lá, de água, líquido. Então, quanto mais hidratado você tiver, melhor. Você não vai ter uma dor de cabeça quando você está emitindo uma nota forte. Você não vai faltar o ar. Você vai se concentrar melhor, né? Você precisa dormir bem. Tem gente que dorme bem à noite, tem gente que dorme bem à tarde, né? Tem gente que é notívago, tem gente que trabalha à noite. Então você precisa dormir bem. Dormir bem nem sempre é dormir muito. Tem gente que dorme bem dormindo 4 horas. Tem gente que para dormir bem tem que dormir 10 horas. Então você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem, que se alimentar bem não é comer muito, né? E você precisa aprender a respirar. Você precisa aprender a escutar. Você precisa aprender a ficar focado. Hoje nós vivemos num mundo que é muito complicado, que tudo é rápido, que você coloca o áudio no WhatsApp assim, de uma forma muito no 2, né? No 2. E aí você coloca no 2 e tudo é muito rápido, e você fala muito rápido e tal, e você não fica nada no subconsciente. O que é que fica no subconsciente hoje? Ansiedade, correria. Você fala com a pessoa, e aí, tudo bem, tudo bem. Rapaz, a correria tá grande. É muita coisa, o ano tá passando muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido, e tudo... Quando você vê, já dormiu, já acordou de novo, já comeu, já saiu, já trabalhou, já falou, já voltou, já... E você não vai conseguir fazer nada direito. Os grandes pensadores, eles existem ainda hoje? Será? Os grandes compositores, eles existem ainda hoje? Será?
Eu estou falando dos da nova geração. Cadê? Onde é que eles estão? Né? Então, assim, por quê? Porque hoje ninguém foca em mais nada, ninguém para ouvir mais nada, ninguém para fazer mais nada, né? De forma concisa, consciente, escutando, com a escuta empática, respirando direito, sentindo o ambiente, se preparando, né? Então, assim, vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Espero que você tenha gostado do assunto de hoje, que foi a respiração para você cantar e para você se locupletar e falar em público, como também como você aprender de forma concisa a letra de uma música para que você não precise ficar no celular olhando o tempo inteiro e isso te distraia no ambiente, né, te deixando deslocado. Um forte abraço, eu sou Charles Williams, esse é o programa de Olho no Som aqui pela TV e no seu canal 24.2. Acesse o nosso portal tviplay.com.br. Curta a nossa programação, comente, mande sua mensagem para nós, mande sua dúvida e volta com você, Pérola Cordeiro. Tchau!